E aí, pessoal, tudo bem? A gente está começando uma série de vídeos. Eu vou apresentar aqui para você. E eu convidei uma pessoa assim, um profissional extremamente capacitado, um profissional competente, para poder explicar para a gente toda essa dinâmica que está acontecendo hoje, chamado novo normal, e como isso pode impactar, já está impactando, né, em diversos negócios, diversos segmentos, e como isso vai impactar vamos chamar de pós-coronavírus. As pessoas estão chamando de pós-coronavírus, mas eu acho que isso está voltado mais para alguns segmentos que não conseguiram se preparar. E hoje eu estou trazendo esse profissional que com certeza vai nos falar de uma forma bem esclarecedora, objetiva e direta de como vai ser essa transformação. Eu quero apresentar a vocês Rubem Melo, é um diretor de uma multinacional e já participou de vários lançamentos e de startups e modelos de negócios bem diferentes. Vai poder passar para vocês informações bem valiosas. Aproveitem, anotem tudo. Vai ser uma série de 3 vídeos. Vai ser bem bacana. Com a palavra aí, Rubem Melo. Boa noite, meu irmão. E aí, Márcio, tudo bem, cara? Prazer falar contigo, prazer estar falando aí com o pessoal. E vamos conversar um pouquinho, né, desse novo mundo que estamos vivendo, esse novo normal e pensando no empreendedor brasileiro, que é uma população tão importante para a nossa economia. Estamos aqui para a gente tentar trocar uma ideia, desvendar como que a gente pode ajudar para que as pessoas possam continuar acreditando e empreendendo no país e se adaptando a essa nova realidade de negócio, né? E assim, para quem você acha que é essa, né? Para quem o interessante para quem vê esses 3 vídeos, o que você recomenda? Para quem você recomenda essa série de 3 vídeos? Eu acho que o que a gente preparou para esses 3 vídeos são análises de como se planejar do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de venda, para se adaptar a essa realidade, esse novo normal acelerado, porque houve uma série de mudanças no nosso mercado do dia para a noite. A gente estava lá na segunda quinzena de março e do dia para a noite as empresas que trabalhavam somente no mundo offline tiveram que rapidamente tentar se adaptar. Eu acho que a ideia é tentar aqui construir um pouquinho de sugestões que a gente possa passar para ajudar as pessoas no empreendedorismo nesse momento. Bacana. E o que você tem de material para a gente? O que você trouxe de material para a gente começar Tá, a legal. mostrar para o pessoal aí? Vamos começar aqui? Vamos embora. Então eu vou compartilhar minha tela, Márcio. Bacana. Minha vista, se eu tiver ok para vocês, estiver Beleza. apresentando. Já está ok? Tá ótimo. Maravilha. Deixa eu só colocar um pouquinho mais Então pro lado vamos lá, aqui. Márcio. Bom, essa série que nós estamos chamando aí, né, de um novo normal para o empreendedor brasileiro, eu entendo que a gente tem falado muito dessa expressão e eu estou usando um novo termo para ela, que é de chamar um novo normal acelerado. Mas, Márcio, por que esse novo normal acelerado? E aí eu trouxe algumas coisas aqui para ilustrar para vocês. Porque, como a gente sabe, a pandemia mesmo aconteceu, pensando na nossa realidade aqui no Brasil, a partir da segunda quinzena de março. Mas aí eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, ainda esse ano, mas voltar para o final do mês de janeiro deste ano, onde o que eu estou trazendo aqui, Márcio, ocorreu o Fórum Econômico Mundial em Davos, que até estava completando 50 anos nesse ano. E lá, veja que interessante, ainda a gente estava com poucos casos no mundo ainda sobre essa pandemia, mas lá a gente já falava da mudança do modelo econômico mundial, que hoje é esse modelo do capitalismo, o capitalismo atual voltado ao ganho individual. E lá se discutiu muito da tendência de sair desse capitalismo atual para um novo capitalismo que está se chamando de um capitalismo consciente. E isso foi muito discutido foi um tema central no último Fórum Econômico Mundial. E o que seria, né, Márcio, pensar um pouquinho nessa situação, o que seria esse capitalismo consciente? A empresa começa a ter um outro papel, a empresa, ao invés de ter aquele pensamento único, exclusivo do ganho individual,
ela começa a ter que ter um papel mais consciente, porque engloba o propósito que aquela empresa se propõe. E aí, Márcio, isso pode parecer até, né, para coisas de empresas muito grandes, mas não necessariamente. Eu acho que o micro, pequeno empreendedor tem que ter esse propósito do porquê o que o meu produto vai estar trazendo. E aí, um ponto que entra importante é assim, é pensar que tem vários fatores que estão envolvidos com a questão da empresa consciente, seja a cultura, seja a liderança. E uma coisa que eu acho muito importante, Márcio, é o seguinte: eu não vejo sucesso para o futuro um empreendedor ter um propósito, desenhar aquele seu projeto, e se ele não tiver cercado de pessoas que vão trabalhar ali junto com eles, engajadas com os mesmos valores. E as pessoas também passam a ter um papel de escolher as corporações, as empresas que têm um propósito. A gente já vê isso, os mais jovens hoje entrando no mercado de trabalho e nos questionando, né, os propósitos das empresas, mas isso começa a ser uma coisa que começa a ampliar. A empresa precisa pensar, o empreendedor, ele precisa pensar no negócio como um todo, as pessoas, a comunidade local, o equilíbrio ambiental, e a gente começa a pensar em criação de valor a longo prazo, para que a gente tenha sustentabilidade. Então, esse capitalismo consciente, ele tira o foco daquele ganho individual, e ele vai ter que ter um ganho, mas ele também se preocupa com os benefícios para a sociedade. O microempreendedor, a grande empresa, todos começam a parar e pensar no negócio e os seus impactos como um todo, e não única e exclusivamente com um ganho de dinheiro, somente aquilo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante que eu trouxe, porque isso foi discutido lá em janeiro, né? Pensando na nossa realidade no Brasil, antes da chegada desse tal Covid-19, o famoso coronavírus, que chegou e mudou rapidamente, né, as nossas vidas, a vida pessoal, a vida das empresas, está todo mundo tendo que se adaptar a isso rapidamente e no meio de uma situação onde não estávamos planejados, estruturados para isso. E aí entra o que eu estava colocando como um título central, de um novo normal acelerado. Por quê? Porque, na realidade, o que eu entendo? Mudanças, comportamentos que aconteceriam na sociedade, para as empresas, para as pessoas, talvez em 5, 10 anos, com essa pandemia, com isso tudo que aconteceu, se acelerou, e isso aconteceu muito mais rápido. E aí essa imagem reflete isso, né? Mas o mundo hoje, nós estamos hoje tendo que se adaptar a essa nova realidade, o mundo de máscaras. Então, assim, rapidamente nós passamos para esse cenário. Então, eu achei interessante isso aqui de colocar, e daí surgiu, acho que o tema central desse nosso primeiro bate-papo, né? Aqui, porque o que esse novo cenário de um novo normal acelerado nos leva? Essa é uma área que eu sei que tu conhece bem, que tu pode até me ajudar, mas, por exemplo, nós passamos a uma realidade onde o nosso consumidor, o nosso cliente, ele está muito mais conectado. Ele começa a ter uma preocupação de olhar como é que as marcas que ele prestigia, as empresas que ele prestigiam, quais são as condutas dessas empresas, né? Como é que elas estão respondendo ao Covid? E isso, gente, eu acho que é uma coisa importante, que isso acontece desde a grande empresa, mas também com a micro, pequena empresa, porque a sociedade, a comunidade que está ali em volta está olhando se a conduta daquele micro, pequeno empresário também está de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? Onde nós temos que nos preocupar com o todo, né? Então, acho que é uma coisa bem interessante de mudança que a gente traz aqui, Márcio. Não sei se tu concorda com isso. Não, total. E outra coisa, né? A velocidade da informação ela é maior e as pessoas estão mais expostas. E qualquer ação que você tenha hoje, que você faça, já é logo, ela é divulgada com uma velocidade tão grande, porque as pessoas estão tão conectadas, não tem mais aquela demora. Então, há um olhar bem plural de todas das ações que as pessoas fazem hoje, do que as marcas estão fazendo. Não interessa qual o tamanho dela. Uma pequena marca hoje, o que ela faz, o que ela tem tomado de decisão, a ação que ela faz no mercado, na mesma hora isso é divulgado assim, com uma velocidade muito grande. Então, assim, é interessante o que você falou, que as pessoas estão bem conectadas, as pessoas estão vendo todos os passos, né? É o grande é o Big Brother
corporativo, né? As pessoas veem o que você está fazendo, E é qualquer passo que você dê, né? E nesse momento todo a gente tem, eu costumo sempre dizer, né, que na crise a gente tira o S, fica a CRI, e nesses momentos a gente costuma ter oportunidades, e com certeza algumas empresas pequenas ou independente do tamanho vão aproveitar esse momento melhor que a outra, porque realmente a gente tem que estar atento ao modelo do consumidor. E esse dado que eu trago aqui, Márcio, eu achei muito interessante também essa análise, né? Esse famoso termo, o brasileiro gosta desses termos em inglês, né? Então, o storytelling, a gente vivia a era do storytelling, né? Que era as empresas contarem ali, ter as suas histórias, falarem sobre elas, enfim. E aí, esse novo normal acelerado nos leva onde o consumidor não se interessa mais, o teu cliente ele não está interessado no que tu vai falar, mas sim no story doing, que é o quê? O que a empresa está fazendo. Então, independente do meu tamanho, eu tenho uma empresa pequenininha, mas eu estou contribuindo de alguma forma para a segurança das pessoas, para proteger a sociedade, contribuindo para quem precisa. A gente tem visto vários exemplos na vida pessoal e nas vidas corporativas, vizinhos que vão para as janelas tocar para os seus vizinhos. Então, eu acho que esse momento todo mexeu demais e vai trazer uma reflexão para as pessoas e elas começam a valorizar isso, né? O que as empresas estão se comportando. E isso que a gente está falando, Márcio, é comprovado por pesquisa. Eu trouxe esse dado que eu achei bem bacana de compartilhar com o pessoal. Esse é um instituto global de comunicação e ele atua mundialmente, também tem sede no Brasil. E eles fizeram, depois da incidência da pandemia, uma pesquisa envolvendo 12 países, mas achei bem interessante. O Brasil é um deles e eles analisaram 12 mil entrevistados, então é um número interessante. E veja que a primeira informação que o Instituto traz, que eu achei muito bacana, é que as pessoas os clientes no Brasil, esse dado é do Brasil que eu estou trazendo aqui, os brasileiros respondem à pesquisa dizendo de que eles precisam, que eles vão valorizar, sim, empresas, independente do tamanho, que irão fazer o que é certo, o que é correto. 91% dos brasileiros dizem que após essa pandemia vão cada vez mais valorizar empresas que vão fazer o certo. Veja que dado interessante. Trazendo mais informações dessa mudança de comportamento do cliente, que eu acho muito bacana. Eu acho que independente do tamanho da empresa, a gente tem que estar atento, eu sempre costumo trabalhar a importância de observar, estar atento, ouvir o que o cliente está falando. Esse dado aqui me chamou muito a atenção. A pesquisa aqui, eles estão avaliando, Márcio, a seguinte informação. As pessoas estão informando que convenceram outras pessoas a mudar de marca. Então, a pessoa tinha uma opção para uma marca A e ela foi convencida a mudar para a marca B em função da resposta dessa marca à pandemia. No mundo inteiro, 33% dos entrevistados disseram que sim, ou seja, 1 em cada 3 já disseram que já fizeram alguém mudar a marca em função da sua postura. Veja que interessante. Se a gente vai para o Brasil, o dado é ainda maior. 35% dos brasileiros afirmam que recomendariam, que já influenciaram na mudança de comportamento. Veja a que ponto a gente está chegando e o grau de atenção que a gente tem que estar com o nosso consumidor. Eu quero abrir um parênteses, cortando você rapidinho, pode falar, quero abrir um parênteses. O que você está colocando para a gente é importante, sempre está salientando. Não importa o tamanho da sua empresa. A gente está falando de negócio, seja ele tamanho que for. Se atentar bem, para que você não fique olhando para isso e falando, a minha empresa não tem tamanho para esse tipo de ação, não tenho essa visibilidade. Perfeito. Pelo contrário, tem sim. Pode continuar, desculpa aí. Eu acho que... Não, perfeito, foi muito, muito bom colocar isso. E também a gente costuma dizer que esse momento, eu acredito que esse momento nos leva a uma modalidade de negócio mais democrática, onde o pequeno cada vez mais tem oportunidade de competir com o grande, porque a gente vê mudanças de estilos de negócio, né? Então, assim, esse ponto que tu colocou é bem importante. E o que eu achei interessante, que é uma análise aqui ainda do estudo, é que eles colocam como é que as empresas devem atuar
para preservar essa confiança da sua marca frente a esse momento de crise de coronavírus. Uma coisa que eu achei bem interessante que eles colocam como ponto 1 é que eles colocam o seguinte: apareça e faça a sua parte, independente do tamanho, porque essa aparecer e fazer a sua parte, as pessoas irão reconhecer, vão valorizar e, mais que isso, vão compartilhar. Assim como também o contrário, né, que o dado que eu mostrei anteriormente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, Márcio, é o seguinte: nós estamos vivendo a era das oportunidades das parcerias. Então, o que eu acho muito interessante é o seguinte, é de não agir sozinho. Então, pensando no nosso microempreendedor, eu não tenho como fazer uma ação aqui na comunidade, mas por que se eu me associar com outro comerciante do lado, procurar outras empresas parceiras, eu não posso juntar e ter alguma coisa mais robusta? Então, é a era do trabalho compartilhado. Eu acho isso muito legal. O terceiro ponto que eles trazem aqui na pesquisa, mas que eu achei muito interessante, é o seguinte: a gente sempre tem aquele foco de venda, né? Eu, particularmente, tenho a minha carreira traçada em marketing e vendas, e a gente fica sempre naquela coisa, e venda. Mas, hoje em dia, o consumidor ele não está preocupado com a venda, ele está preocupado com a solução que será entregue para ele. E o último ponto, não menos importante, que eu sou um defensor, eu acho assim, já tem aqueles ditados, né, que o olho do dono que engorda o gado. Eu acho que, na realidade, isso tem muito da emoção e da paixão do empreendedor. Ele acredita num negócio onde muitas vezes as pessoas não incentivam. Isso é louco, mais um, enfim. E ele enxerga que ele vai conseguir e ter uma forma de fazer isso diferente. Então, a gente passa por um novo momento e aí a gente reforça esses últimos 2 pontos. O foco do meu negócio não passa a não ser mais venda ao meu cliente, mas sim que solução eu estou entregando ao meu cliente. E um ponto que eu quero reforçar é o seguinte: eu preciso me comunicar com esse meu cliente com emoção, com compaixão. A gente tem visto muitas empresas que tiveram uma ação totalmente sem compaixão, né, nesse momento. Então, isso eu acho que é um ponto importante, o empreendedor ter isso em mente. Não sei se tu também corrobora dessa ideia. Não, com certeza. É interessante que o empresário ele tem que saber o fluxo de caixa, ele tem que estar preocupado com o fluxo de caixa, porque é o que vai fazer a sobrevivência dele no mercado. Isso não tem nem como discutir, né? Não tem como você... É bem interessante, não tem como você pensar em transformação sem pensar em matar a fome de alguém. Né? É a pirâmide de Maslow aí a gente colocando, que é a necessidade básica, né? A base da pirâmide, né? Então, não tem como você falar em transformação do empresário sem olhar para o fluxo de caixa dele, sem abrir as contas, né? Mas ele precisa entender que ele tem um papel fundamental nessa transformação da sociedade, dessa questão da coletividade, entender as razões e as dores do seu cliente antes de ficar somente olhando para o bolso, deixando de olhar para bolsos e olhando mais para o coração, para o que aquele cliente quer daquela marca, qual a transformação que ele quer e quando ele pensa naquela marca, né? E de que forma essa marca está olhando... O bolso vai ser uma consequência, né, Márcio? É vender sem dizer que está vendendo, né? Exatamente. Então, a venda vai ser uma consequência do meu propósito, da minha solução para o meu cliente. Desse relacionamento com o teu cliente, né? Tá excelente, excelente. A colocação está excelente. A gente aumenta a credibilidade. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. A gente entende, é bem que tu colocou, a gente tem que entender a dor nesse momento, né? Mas a gente tem que conseguir parar, se colocar no lugar, tem um processo de empatia, se colocar no lugar do cliente, pensar como que eu posso atendê-lo da melhor forma possível, e aí sim o resultado vai vir e vai consequência, vai aliviar tudo isso que nós estamos... Essa palavra é o pano de fundo, né, hoje da nossa estratégia, empatia. Exato. É a tônica de todas as nossas ações, né? E eu acho que a empatia é um dado importante porque, assim, o empreendedor, especialmente o empreendedor brasileiro, ele tem muito isso forte, né? De tipo, quando ele enxerga alguma coisa que as pessoas não estavam vendo até ali, porque ele viu que tinha uma necessidade, que as pessoas gostariam de receber daquela forma, um cuidado diferenciado, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que voltar para as nossas origens, reforçar, se replanejar para o mercado. Eu trouxe outros dados aqui, mas que eu achei bem interessante, que aí aqui
começam a enxergar oportunidade para o empreendedor brasileiro. Por que eu estou colocando isso, Márcio? Porque olha que interessante a pesquisa. Quando a gente olha globalmente, 60% das pessoas no mundo dizem que nesse momento de pandemia, elas estão recorrendo a marcas que elas confiam. Quando a gente olha para o Brasil, a gente olha um número ainda maior. 68% das pessoas vão naquelas marcas que elas estão confiando. Mas olha como eu acho uma oportunidade nesse momento. Ao mesmo tempo que as pessoas dizem isso e que elas preferem marcas que elas confiam, elas estão dizendo que nesse momento de pandemia, globalmente, 37% das pessoas globalmente dizem que estão usando novas marcas. E no Brasil, esse dado é ainda maior. Ele passa para 46%. Ou seja, ao mesmo tempo que o brasileiro está procurando as marcas confiantes, ele também está aberto a experimentar novas marcas. E aí, indo além nessa informação, vejo que o próprio entrevistado responde, aí vamos já olhar direto para o brasileiro. 76% dos brasileiros estão dizendo que, após essa experiência com essa marca nova, eles vão continuar tendo sequência com essa marca. Então, é uma coisa que aqui eu enxergo o empreendedor brasileiro tem que estar atento a isso. O cliente, nesse momento de incerteza, procura as marcas de que ele confia, mas ele está usando outras marcas. Ele está sendo obrigado, por circunstâncias, ele está tendo uma experimentação. Se essa experimentação for positiva, esse cliente começa a ter mudanças de hábito. E aí, o que a gente vem recebendo de mais perguntas, que deve ter muito isso. O que está por trás, né, disso? Bom, e aí? O que vem após o que vira após essa pandemia? Eu quero fazer uma colocação nessa questão da mudança das marcas. Isso também tem a ver um pouco com toda a propaganda que se fez em torno de negócios locais, compra de negócios locais. Então, as pessoas deixam de comprar, e isso é um movimento que está acontecendo de uma forma muito robusta, deixa de comprar produtos que as pessoas sabem que têm condições, têm fluxo de caixa para se manter durante essa crise e começam a levantar pequenos negócios para ajudar a manter o fluxo de caixa durante a crise. Então, eu acho que tem muito a ver, acredito que tem muito a ver com esse movimento de comprar de pequenos negócios. Então, as pessoas deixam de comprar de grandes marcas, né? Até mesmo de grandes lojas, grandes magazines e lojas de departamentos, e começam a comprar do pequeno. E se ela tiver uma boa experiência com o pequeno, e uma coisa que eu acho que é a vantagem do pequeno, um atendimento personalizado, o consumidor pode mudar o seu hábito. Isso eu concordo plenamente contigo, faz todo sentido. E aí, dando sequência a isso, pensando o que está por vir após essa pandemia, né? Todo mundo tem falado sobre isso. Essa é a resposta, um novo mundo. Eu te confesso, mas que eu tenho pensado muito a respeito, que tenho lido também a respeito, e eu te diria que sim. A minha opinião, a gente vai encontrar um novo mundo. Por que eu acho isso? Porque exatamente isso que tu está colocando, de que mudanças culturais de comportamentos estão acontecendo, eu estou trazendo aqui alguns exemplos. A gente tem visto hoje, gente, idosos usando aplicativos de delivery. E a partir do momento que esses idosos têm uma boa experiência, eles começam a ver vantagem nisso, eles começam a se familiarizar. Por que isso não pode ser uma nova cultura? Algum tempo atrás, a gente não diria isso. Um outro dado que eu estou trazendo aqui eu estou trazendo mais pensando na nossa vida pessoal, né? Eu tenho vivenciado isso. A gente está vivendo um mundo onde a gente está tendo que ter um maior vínculo familiar, a gente está tendo que ensinar os nossos filhos a fazer o papel de professor, isso está tendo uma interatividade diferente. É uma mudança. E uma outra mudança grande que a gente começa a avaliar é o trabalho remoto e a mobilidade. A gente vê as pessoas passando por essas mudanças. A gente vê pessoas que se deslocavam aos grandes centros nas cidades e lá elas compravam, elas não vão mais lá. E aí o que tu falou, o comércio local ganha, enfim, todas as oportunidades que isso traz. Então, assim, ao meu ver, Márcio, essas tendências que nós estamos vivendo, elas são tendências de um caminho sem volta. São mudanças na forma de vida das pessoas e, principalmente, mudanças na forma de consumo
que estão sendo incorporadas a uma nova rotina. E é por isso que eu entendo que é um momento de reflexão, é um momento de planejamento e de ação do microempreendedor brasileiro, porque esse momento ele não pode deixar de ser aproveitado e bem trabalhado. Isso pode dar uma perspectiva diferente. E diante desse teu slide, bem interessante, por exemplo, minha mãe ela tem 75 anos e hoje ela compra de verdura, frutas, tudo pelo aplicativo. Ela não usava aplicativo para pedir, ela sabia que ela pedia através do aplicativo para pedir lanche, mas não compra no supermercado, pão. Hoje ela compra pão pelo aplicativo, às vezes pelo próprio WhatsApp. Então, se o empresário entender que não é só o aplicativo, ele precisa entender quais são os meios de comunicação para falar com esse consumidor de uma forma direta e até passar mais segurança. Então, como tudo isso pode ser mudado e transformado para que você tenha uma comunicação com o teu cliente? É claro que a gente vai ter uma apresentação só sobre marketing e vendas, mas eu quero salientar nesse teu slide uma coisa bem interessante, que existem determinadas profissões ou atividades que você pode executar de qualquer lugar. Não precisa mais ter aquele local específico, né? E pessoas utilizando uma série de aplicativos, uma série de ferramentas para consumir. E eu não tenho mais idade, acabou esse papo de idade, né? Agora você E como tem, eu insiro, né? agora você tem isso aí, tá aberto, tá aberto. O mercado tá aberto para novas oportunidades. E como que eu insiro o meu negócio nisso, né? Aí, de novo, é aquele processo. Eu não tenho que me preocupar primeiro em vender, eu tenho que me preocupar que solução eu posso oferecer para o meu cliente, porque isso pode ser uma oportunidade que eu, pequeno, posso entregar e que o grande talvez não consiga, até porque o movimento do grande acaba sendo muito lento. Então, eu concordo plenamente contigo. Acho que a nossa ideia nesse primeiro bate-papo aqui é introduzir o assunto, a reflexão e pensar, parar da gente ver só coisas ruins, notícias tristes. É realmente um momento difícil que a gente está vendo, mas olhar para o nosso negócio, para a nossa vida pessoal, para o nosso momento e identificar oportunidades, porque eu tenho certeza que daqui surgirão muitas oportunidades de negócio e aí basta o empreendedor, né, estar disposto, ser criativo e não a gente ficar só colocando isso é coisa para empresa grande, isso precisa de dinheiro. Hoje em dia, a internet nos dá uma democracia de negócios, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. E aí, entrando de... Desculpa, já quero Pode falar. já quero aproveitar esse e-mail aqui para convidar você a ficar ligado nesses vídeos. Nós teremos um vídeo somente falando sobre isso, sobre marketing e vendas nesse novo normal. Pode continuar. Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. Exatamente. E aí, mas falar nós já estamos falando aí, né, sobre esse novo consumidor. Tem se falado muito sobre isso, eu acho que isso é uma tendência. A pandemia também nos leva a uma modalidade não mais de um consumo excessivo, simplesmente por consumir, aquele modelo do capitalismo antigo, né, que ainda era o atual. Porque a gente começa a ter um consumidor mais consciente, a pensar como um todo, a um consumidor mais conectado e, como a gente falou, um consumidor com novos hábitos. Mas um dado que eu acho interessante, que por um lado pode ser uma ameaça, ele pode ser enxergado como uma ameaça, uma oportunidade, é a questão da fidelidade desse cliente. Esse novo consumidor cidadão, ele tem uma fidelidade baixa, a partir do momento que ele não tem um atendimento dentro de uma solução dentro daquilo que ele procura. Então, acho que isso é um ponto importante das empresas estarem atentas, porque esse novo consumidor cidadão, ele valoriza sim as marcas de confiança, mas ele está aberto a experimentar outras marcas, produtos ou serviços. Então, é uma atenção que eu tenho que ter de retenção dos meus clientes. Eu estou entregando a melhor solução ou eu vou dar abertura para algum outro competidor no mercado entregar? E assim como clientes que eu não consegui acessar até então, eu posso capitalizar esses clientes nesse momento agora, independente do segmento e do tamanho da empresa. É o momento que a gente tem que estar atento a esse novo perfil do consumidor brasileiro. Eu acho que isso é um ponto importante da gente reforçar, né? E aí, falando
sobre fidelidade, Márcio, que eu tenho escutado muitas perguntas nesse momento, é, beleza, mas e aí, como gerar a fidelidade do consumidor nesse momento todo? E aí, após pensar muito, Márcio, assim, se a gente for olhar teorias, existem várias a respeito nesse momento, mas eu tentei aqui de uma forma bem simples, de coração, que eu passaria para o empreendedor brasileiro. Para mim, a resposta é confiança. O meu consumidor tem que ter uma experiência comigo, com o meu negócio, com o meu produto ou com o meu serviço, e ele tem que ter confiança no meu produto. E o que é essa confiança? Essa confiança, ela é resultado do meu comportamento como empresa e também da empatia que a empresa está oferecendo. Então, veja como tudo se conecta ao que a gente vem falando. A empresa, o profissional que está lá atendendo, ele precisa ser um profissional verdadeiro, transparente. E isso vai fazer diferença significativamente na fidelidade do cliente. Então, a gente vai aprofundar mais informações técnicas, né, nas próximas aulas, mas eu acho que assim, é um ponto importante a gente considerar. O meu consumidor hoje, como que eu posso cada vez mais aumentar a confiança dele para o meu negócio? Acho que é uma reflexão interessante. Pessoas compram de pessoas, né? Esse é um ponto básico, né? Pessoas compram de pessoas. E como que as pessoas compram de outras pessoas? Através de uma conexão. E essa conexão tem a ver com empatia. A empatia gera confiabilidade. Confiabilidade gera segurança. Segurança gera recorrência, né? É toda uma cadeia de relacionamento. Né? Ninguém conhece uma outra pessoa casando, né? As pessoas têm todo um relacionamento. Existe um passo a passo até você casar com uma determinada pessoa. Mas, basicamente, é entender que pessoas compram de pessoas. Esse é o básico. E entender, Márcio, que eu acho que essa questão da fidelidade é uma questão, pode gerar uma oportunidade grande, né? E aí, aprofundando essa questão da fidelidade, eu volto novamente, eu acho que isso é uma coisa importante, as pessoas precisam olhar o negócio, a empresa, o serviço, e elas olharem essa empresa, esse negócio, independente do tamanho, novamente, mas de um âmbito maior. As pessoas hoje vão avaliar o propósito legítimo, né? Eles vão avaliar se a empresa está conectada com pleitos sociais. Quando eu estou falando isso, não é um grande banco que está fazendo uma ação social, mas como que aquela empresa pequenininha, que cuidados que ela vai ter de prevenção, né, da pandemia, que comportamento ela vai ter, o que ela pode fazer de diferente que vai ajudar a sociedade, porque a gente sabe que é com movimentos pequenos, juntos, somados, né, é que pode tomar uma proporção maior. E a gente tem que pensar que a fidelidade nesses novos tempos, uma coisa que a gente tem visto muito forte, e isso já era uma tendência dos mais jovens, mas isso cada vez mais se evidencia para independente da faixa etária, é que a empresa ela só será sustentável se o ambiente que ela atue também seja. Então, aquela coisa da grande empresa que ia lá e terminava, poluía, todos aqueles outros cenários que a gente viveu por muitos anos, isso é uma coisa que o consumidor consciente vai cada vez mais valorizar e aderir marcas e empresas que estejam preocupadas com isso. Então, acho que são pontos interessantes aqui que a gente deixa como mensagem de fidelidade. E por fim, Márcio, aqui eu estou encerrando meus slides. O que eu queria colocar, Márcio, para todo empreendedor brasileiro, essa mensagem, assim, esse novo normal, é uma grande mudança nas nossas vidas. Tem sido, a gente está tendo realidades, como nós falamos aqui, muito grande. Por outro lado, a minha mensagem para o empreendedor brasileiro é que, ao mesmo tempo que é uma grande mudança, eu enxergo para o empreendedor brasileiro, e eu vejo as grandes empresas preocupadas também com isso, que é uma grande oportunidade. Porque quem souber ter um atendimento personalizado, se posicionar, aparecer da forma que seja o WhatsApp, da forma que seja, mas que ela tiver um comportamento, uma comunicação diferente no mercado, e a gente não está falando nem de tamanho e nem de capacidade de investimento, mas a postura que essa empresa tiver tem uma grande oportunidade de mudar o tamanho do seu negócio. Então, é hora do empreendedor brasileiro ter resiliência para passar por esse momento, planejar e pensar
assim como ele pensou lá atrás para começar o seu negócio, nesse novo normal, como que eu posso aproveitar essas grandes mudanças para trazer uma grande oportunidade para o meu negócio e ter ainda mais resultados. Então, essa era a minha primeira mensagem aqui nesse nosso primeiro bate-papo, Márcio, e a gente fica à disposição aí para as pessoas para estar tendo algum contato, enfim, para a gente organizar os próximos passos, que aí a bola é contigo. Maravilha. Quero agradecer ao Rubem pela excelente colocação, pelos slides extremamente objetivos, claros. E tá aí o contato o Instagram do Rubem. Quem quiser mandar mensagem para ele pelo direct e quiser um contato mais estreito, tá aí. A conexão está aberta. Quero te agradecer pela sua colocação e avisar vocês que nós temos o vídeo número 2, que nós vamos deixar disponível. E é uma sequência de 3 vídeos que a gente separou, né, de uma forma bem passo a passo, para que você comece um negócio, para que você transforme o seu negócio que já existe e você tenha ali entendimento do que é propósito. Depois você vai passando por outras fases até chegar no marketing e vendas, que é o terceiro vídeo. Tá ok? Então, eu agradeço a todos vocês e compartilhe esse vídeo, e se inscrevam no canal, clique aqui e compartilhe o máximo para pessoas que vocês conheçam que precisam dessas informações, que assim são informações extremamente preciosas. Tá bem? Rubem, muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço. Vídeo. Forte abraço. Valeu, até o próximo. Forte abraço.